primeiros europeus que tiveram contato com sociedades indígenas espantaram-se ao ver que os indígenas de um determinado povo conseguiam conviver sem que existisse um rei, leis escritas, tribunais ou cadeias. Na verdade, como em qualquer sociedade humana, também em uma aldeia indígena ocorrem conflitos, disputas, choques de interesses e comportamentos considerados antissociais. Embora não exista entre os povos indígenas nada que se pareça com uma força policial para resolver esses problemas, há regras e líderes, mas que são compreendidos de modo diferentes da sociedade não indígena. Existem dezenas desses povos e muitas maneiras diferentes de abordar a questão da autoridade e do poder. Apesar dessa variedade, é possível tentar destacar alguns pontos comuns. Nas aldeias, a vontade do chefe não é absoluta. Suas decisões só serão acatadas se a maioria da comunidade concordar. Desse modo, apesar de chefiar a aldeia, ele também é controlado por ela. E o que faz um homem ser aclamado como chefe? Nós nos referimos a um homem porque essa costuma ser uma função masculina, mesmo que naquela sociedade a função seja herdada. Para obter ou conservar essa autoridade é preciso ter qualidades valorizadas pelo resto da comunidade. Ser ganancioso, egoísta e prepotente, por exemplo, não são características bem vistas. De modo geral, o papel do chefe costuma ser mais o de um conselheiro ou coordenador do que de alguém que exerce um poder excessivo. Mas, a exemplo das sociedades não indígenas, para chegar ao poder, um pretendente ao cargo deverá demonstrar habilidade para conseguir apoio a partir de grupos determinados por parentesco, idade ou qualquer outro tipo de afinidade, além de se expressar muito bem ao falar. Outra semelhança com a política com a qual estamos habituados é que também em uma aldeia a divisão da simpatia entre diferentes líderes pode dar lugar à disputa entre facções. Embora não existam tribunais, certas sociedades, como o povo chavante, recorrem a instrumentos como o Conselho dos Homens, ao qual cabe examinar conflitos de solução mais difícil, o que faz então com que os integrantes desses povos respeitem as regras da sociedade. Em geral, podemos dizer que, mais do que as punições, o que os desestimula a romper as normas é o medo de serem reprovados por seus semelhantes, ou seja, pelo resto da comunidade. Essa reprovação pode se expressar de muitas maneiras. Faltas menos graves, como uma explosão de raiva por um motivo fútil, podem ser castigadas pelo deboche. Ninguém gosta de ser ridicularizado. Mexericos ou fofocas também costumam ser usados para interromper um procedimento considerado antissocial. Como, por exemplo, uma ligação amorosa considerada escandalosa por se desviar dos costumes locais. Em outros grupos, divergências mais sérias entre dois indivíduos podem ser resolvidas em uma espécie de duelo, devidamente acompanhado e controlado pela comunidade. Mas o que dizer de crimes mais sérios? Seus autores podem, por exemplo, ser condenados ao ostracismo. Todos na aldeia se recusam a falar, olhar ou ter qualquer tipo de relacionamento com eles, que podem decidir abandonar a aldeia. Ou, em casos mais graves, como a morte associada à prática de feitiçaria, pode ser decidida a expulsão formal do acusado ou até mesmo sua execução. Jogada da partida.